Sim. Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre... Você sabe como gerar um sinal do tipo SPWM? Veja nesse tutorial. Vamos lá! Este é o primeiro tutorial de uma série que vai mostrar como funciona o circuito SPWM, que pode ser traduzido para PWM modulado por uma senoide. Onde é usado esse tipo de circuito? Este tipo de circuito é muito usado nos conversores DC a C, tendo como entrada a tensão de uma bateria de 12 volts e a saída uma tensão senoidal, por exemplo, 60 Hz 220 volts. Os conversores são muito usados em geração de energia eólica, painel solar ou em motorhome. No breakers também usam esse tipo de circuito. E o mais importante, na indústria, nos inversores para acionamento de motores AC. O conceito básico pode ser visto neste diagrama. Este diagrama foi montado no Proteus para simular o seu funcionamento. Mas como montar esse circuito na prática? Neste primeiro momento, os circuitos estão montados em blocos. Ao longo dos próximos tutoriais desta série, será mostrado como montar cada um dos blocos. O projeto no final irá apresentar um circuito SPWM para o acionamento de potência em push-pull. Isto é um pouco diferente. A maioria dos projetos é feito para acionamento de potência usando ponte H. O professor gosta de ser diferente? Na verdade, foi um pedido do inscrito Endel. Para continuar a ser diferente, vamos mostrar como montar o circuito usando somente componentes discretos, amplificador operacional, resistores, capacitores, etc. A maioria dos projetos usa microcontroladores para gerar o SPWM, por exemplo, os processadores do tipo DSP. O professor sendo diferente de novo? Vamos identificar cada etapa olhando o circuito básico. Primeiro de tudo, neste exemplo, vamos usar uma fonte simples de 5 volts, pois o gerador de clock gera uma onda quadrada de 5 volts. Os resistores R3 e R6 servem para gerar o terra virtual GND, que será usado nos circuitos com amplificadores operacionais. Esta é uma mágica interessante para gerar o terra a partir de uma fonte simples. Basta usar 2 resistores de baixo valor e pegar o centro como terra. O professor agora, além de diferente, é mágico também? Este mesmo conceito será usado no circuito final, que usará uma fonte de 12 volts. O gerador de onda quadrada será usado junto com o integrador para gerar a onda dente de serra. Este é o circuito gerador dente de serra, que consiste simplesmente em um integrador. O circuito deverá ter um gerador senoidal. Esta senoide será o modelo de tensão alternada do PWM, é o S do SPWM. Esta senoide deverá ter a mesma frequência da tensão de saída, neste caso 60 Hz. O circuito comparador irá comparar a senoide com a onda dente de serra. O sinal de saída do comparador é uma onda quadrada. Mas a largura do pulso desta onda varia conforme a variação da amplitude da senoide. Sempre que a tensão da senoide for maior do que a tensão dente de serra, a saída é ligada. Maior tensão na senoide, maior a largura do pulso. Menor a tensão da senoide, menor a largura do pulso. A largura do pulso é modulada por uma onda externa. Neste caso, largura do pulso modulada por uma senoide. No final, teremos a onda PWM modulada por uma senoide SPWM. Agora eu sei o que significa SPWM. O circuito amplificador de erro soma um valor de tensão DC, V de referência, a senoide.
Isto serve para ajustar a posição da onda senoidal dentro da onda dente de serra. Diminuindo a tensão de referência, deslocamos a senoide para baixo. A tensão senoidal na carga terá menos energia. E como funciona esse tal do push-pull? Vejam agora o circuito de potência em push-pull. Neste tipo de circuito teremos dois SPWM, um gerando o semiciclo positivo da senoide e o outro o semiciclo negativo. Cada semiciclo irá acionar somente um dos transistores, Q1 ou Q2. Um será o push e o outro o pull. Isso mesmo. Sempre que acionar o pull deverá estar desligado e a tensão circula num sentido na carga. Se o pull for ligado, o push deverá ser desligado e a tensão na carga vai circular no sentido contrário. A tensão na saída será alternada? O transformador irá ajustar a tensão da saída para o valor desejado, por exemplo, 220 volts AC. Mas eu só vi onda quadrada até agora. Quando vai aparecer a senoide na saída? Vamos ver isso agora. O circuito LC irá filtrar a onda quadrada gerada, deixando passar somente o sinal de baixa frequência, 60 Hz. Esse filtro passa abaixo e é ajustado em aproximadamente 600 Hz. Depois do filtro, teremos a onda senoidal pura, ou quase. Você viu nesse tutorial o conceito básico para gerar um sinal do tipo SPWM e a aplicação em circuito inversor do tipo push-pull. Nos próximos tutoriais veremos como montar cada um dos circuitos, começando pelo gerador de senoide em ponte de Wien ou Wien. Até lá! Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição. E muito mais assuntos. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado.